Ah, o ministro Marcos Pontes está aí? É, já está aí para conversar com a gente, é um prazer. Olha que bonito esse quadro aqui, ministro, ó. Aqui, ó. Eu falei com o ministro Onix hoje de manhã, aqui é o centro de São Paulo, ó, o edifício Banespa e tal. Mas eu falei com o ministro Onix logo de manhã, eu falei assim, ei, ministro, estou aqui no Palácio dos Inimigos. Ele falou, onde você está? Eu falei, estou no Palácio dos Bandeirantes. E o governador João Dória nos convidou, né, me convidou e convidou também o Fábio da Folha de São Paulo para a gente acompanhar uma reunião aqui do Palácio que acontece todas as sextas-feiras com os secretários, né? Eu achei legal, bacana, muito legal, organizado, mas eu estou desistindo da política depois dessa reunião, que eu acho que é um negócio muito organizado. Para mim não dá esse negócio, não. Mas primeiro eu tive que acordar às 5 horas da manhã, peguei um trânsito desgraçado, cheguei aqui, e aí tem um reloginho e você tem 5 minutos para falar. Se falar mais de 5 minutos, sou o gongo. Eu falei, governador, estou acostumado a falar 5 horas e 20 minutos por dia, não dá certo. Mas a preocupação aqui dentro do Palácio dos Bandeirantes, uma coisa muito organizada, a gente vê o que tem de gente trabalhando por São Paulo, a mesma coisa em cada estado que está nos ouvindo, a mesma coisa no seu ministério, trabalhando pelo Brasil. Quantas pessoas estão atrás do senhor trabalhando para combater uma coisa só, né, que é a pandemia. Isso envolve a patologia, que envolve vidas, e a economia, porque o mundo inteiro parou, a Terra parou. Tá? E, infelizmente, a gente vive num país emergente que depende também, e muito, da economia. Agora, ministro, o seu ministério, de que forma vai poder contribuir e ajudar? É um ministério importante de ciência e tecnologia, e a gente está falando de ciência e tecnologia, né? De que forma o ministério vai poder contribuir em relação à vacina, em relação a aquilo que é hoje a esperança, né? E também, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer o desenvolvimento de remédios, né? Porque se está procurando remédios, da mesma forma que a gente tem coquetel hoje para AIDS, e muita gente que tem AIDS não morre de AIDS mais, morre de outra coisa, mas não de AIDS, porque o coquetel segura. E já há um coquetel de remédios aí desenvolvido por médicos ao redor do mundo, diferente aqui e ali, mas que está salvando muita gente, evitando que o sistema colapse também, que o cara não vá para a UTI. Hoje o coronavírus é mais conhecido e tem tratamento com um coquetel de remédios. Quem sabe a gente desenvolva, ao invés de um remédio contra o coronavírus, um coquetel de remédios, como esse que tem contra a AIDS. Enfim, ministro, o que é que o senhor pode trazer de novidade para a gente em relação à vacina, remédio, e de que forma o seu ministério vai contribuir? E é muito importante essa contribuição em relação ao combate à pandemia. Tatiana, bom dia, é um prazer falar contigo novamente. Nós temos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, realmente é um ponto central. Nós trabalhamos, vamos dizer, no olho do furacão, porque a ciência é a única arma que nós temos para vencer, né, o inimigo, né, de todos nós, que é esse Covid. Então, no Ministério, nós começamos lá em fevereiro, com um grupo de cientistas, que a gente chama de Rede Vírus, MCTI, que foi criado não só para essa pandemia, mas para as próximas também, são vírus emergentes. Então, é um grupo que nos dá o apoio científico e nos dá diretrizes do que fazer para combater de forma científica o vírus. Então, por esses cientistas, nós tivemos a seguinte prioridade. Primeiro, buscar remédio de reposição. Segundo, aumentar os testes diagnósticos no Brasil, feitos no Brasil. Terceiro, vacinas nacionais. Quarto, conhecer o vírus e a doença. Quinto, aumentar a infraestrutura de pesquisa no Brasil para enfrentamento das próximas pandemias, porque, infelizmente, é 100% certo que nós teremos outras e a gente tem que estar preparado para isso. E uma das coisas que nós notamos no começo era a dificuldade do país em vários aspectos, tanto de comprar ventilador, tanto de ter os testes diagnósticos no Brasil, uma série de dificuldades que nós tivemos, e a gente está resolvendo esses problemas aqui, né, através com esse grupo e através de operações do Ministério. Dentro dessa rede vírus, então, nós distribuímos, fizemos uma estratégia, e essa estratégia é distribuída entre ações imediatas e ações continuadas. Em ações imediatas, nós temos 4 blocos.
ações de prevenção, ações de testes diagnósticos, ações de tratamento precoce e ações de tratamento avançado. Na parte de continuada, nós temos 3 blocos. O conhecimento do vírus e da doença, segundo bloco, vacinas, terceiro bloco é a infraestrutura. Essas ações vão continuar por muitos anos, né? A gente vai cada vez melhorando mais. E as imediatas, como o nome diz, é a ação agora. Dentro das imediatas, nós temos em prevenção, primeiro, testes com vacinas BCG. Né? Nós começamos lá no início de início de outubro, nós começamos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o teste com 1.000 pacientes do sistema de saúde para BCG. Para que serve isso? Para aumentar a imunidade e testar, ver se a BCG consegue reduzir ou os efeitos ou o contágio. Então, isso tem sido feito, né, e o resultado disso vai ser muito interessante. A Fiocruz, depois de um mês, também começou com mais 1.000 pacientes, então nós temos 2 testes com 2.000 pacientes no total. Nós estamos também trabalhando com vários tipos de inovações, desde cremes para a mão, né, são profiláticos para evitar o contágio, até sprays nasais, também uma série de inovações em termos de tecnologias para limpar equipamentos, purificar equipamentos, tanto de proteção individual, proteção coletiva. Então, tudo isso tem sido feito nesse desenvolvimento. E você lembra que a gente também desenvolveu ventiladores nacionais, então hoje o Brasil é independente de ventiladores, nós podemos produzir na nossa indústria o número necessário, então isso também já é uma coisa feita nessa área vamos chamar assim, de prevenção. Além disso, nós estamos vendo águas residuais. Né? Águas residuais são em locais onde não tem uma medida de testes diagnósticos adequado, então nós temos a medida por água residual, uma medida indireta do número de pessoas que tenham infectadas naquela região. Vamos pular para outra área. Na área de testes diagnósticos, nós tínhamos dificuldade de importar e ter esses testes, inclusive os reagentes. Então, hoje, nós desenvolvemos também reagentes nacionais, nós podemos produzir testes nacionais na quantidade necessária. Nós desenvolvemos também teste com inteligência artificial. Até na semana passada, estavam em demonstração lá em Brasília, né, no pavilhão lá do Parque da Cidade, em demonstração, fazendo teste com as pessoas usando inteligência artificial. Na parte de testes de tratamento precoce, né, a pessoa pegou a doença, não está no começo dos sintomas, nós testamos, aliás, eu quero agradecer aí o apoio que você deu no programa para a gente conseguir 500 pacientes para nitazoxanida. Então, aquele 500 pacientes então nós conseguimos fazer o teste com 1.000 pacientes, né, 500 deles em precoce, ou seja, pegou a doença, os primeiros 3 dias ali, aquele sintoma gripal ainda, esses pacientes fizeram o teste, lembrando que isso não começou aí, né, começou lá em fevereiro, com 2.000 medicamentos sendo testados, medicamentos de reposição. Desses daí nós escolhemos 5 que foram melhores resultados, testamos in vitro, né, com células humanas, e desses daí a nitazoxanida demonstrou o melhor resultado, então passou para testes clínicos com pacientes. Então foram 500 pacientes, foram feitos os testes, o resultado foi publicado, está agora em revista internacional, né, sendo publicado agora em revista internacional, que para dar conhecimento para o mundo, eu também já passei esses resultados para vários ministros aí no planeta, a gente troca muita informação, e eles também estão começando a testar e usar a nitazoxanida lá para tratamento precoce. Fizemos esse tratamento da seguinte forma: 5 dias, 500 miligramas, 3 vezes ao dia, medido a carga viral no começo, medida a carga viral no final. Resultado desses testes científicos deram o seguinte: a nitazoxanida reduz a carga viral, 57% dos pacientes ficaram negativados depois de 5 dias de tratamento, 78% dos pacientes, depois de 7 dias do tratamento, tiveram sintoma 0, ou seja, ela é um remédio adequado para o tratamento precoce. Resolve o problema? Não, ela tem que ser associada, como você falou, com outros medicamentos, que é uma ferramenta para os médicos que vão associar com outras coisas, azitromicina e outras coisas para fazer o tratamento. Nós estamos testando mais 3 antivirais, né, para tratamento precoce, além de soro de cavalo. Os resultados muito promissores com soro de cavalo, é igual de cobra, né, para criar anticorpos no cavalo e aplica em ser humano. E tem tido resultado muito interessante com a Vital Brasil, nós estamos investindo nesse tratamento também. Para tratamento de pessoas já com pneumonia, nós testamos com 500 pacientes a nitazoxanida,
estou esperando agora o resultado da pesquisadora Patrícia Rocca, uma das maiores especialistas do planeta, né, que é brasileira, eu tenho muito orgulho disso, e que agora está fazendo essa compilação dos resultados, deve apresentar nas próximas semanas, e vai ser publicado em revista internacional também. Para pessoas com tratamento avançado, já na UTI, nós testamos a plasma convalescente, né, e também deu resultados muito interessantes, muito positivos, também nós estamos aguardando a publicação desse paper, né, com relação a isso aí. Ou seja, com isso a gente cobre toda a gama de tratamento com remédios. Qual a importância disso? A importância é que a vacina funciona. Se Deus quiser, ela vai funcionar muito bem, mas algumas pessoas vão ser contaminadas e têm que ser tratadas. Então, isso ajuda no tratamento. Em termos de conhecimento, a parte de baixo agora, ações continuadas, a gente vai continuar por muitos anos. Na parte de conhecimento do vírus, nós estamos fazendo sequenciamento no Brasil inteiro para conhecer e ver as mutações do vírus. Observou que já teve uma mutação lá na Europa, né, e isso pode colocar em risco a efetividade das vacinas, então a gente tem que manter um olho muito, muito em cima disso, que qualquer variação, igual gripe, saiu, a gente vai ter que mudar a vacina também, mudar o approach, vamos dizer assim, da vacina. Conhecimento da patologia, também investimento de muitos anos para conhecer o que o vírus faz no corpo agora e quais as sequelas e como tratar isso. Vacinas, investimos em 15 tipos de vacinas brasileiras, com protocolos brasileiros. 3 delas já estão bem avançadas, estavam em exposição lá também no parque da cidade. 3 delas já estão entrando agora para a fase com pacientes, 1 e 2, com 120 pacientes. E são muito boas vacinas nacionais, eu espero que até setembro, outubro do final do ano que vem, nós tenhamos já uma vacina nacional testada em fase 3, com 20 mil pacientes, 20 mil pessoas, voluntários. E isso é uma notícia muito boa, porque a gente tem o domínio da tecnologia nacional, isso é importante, esse ministério para essa função, e também o domínio e o controle de como aplicar, vamos dizer assim, se tiver qualquer variação do vírus, como aplicar essa variação para mudar também a vacina, sob nosso controle. E na parte de infraestrutura, nós aumentamos 27 laboratórios no país, 14 deles de nível 3, de biossegurança, e agora, né, com a notícia boa de ontem, da liberação do contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nós já estamos colocando o projeto do laboratório de biossegurança nível 4, que isso vai nos permitir tratar das próximas pandemias com uma infraestrutura precisa, uma estrutura que pode tratar, inclusive, vírus tipo ebola, com alta letalidade. Então, muita coisa tem sido feita aqui. Eu vou parar por aqui, senão a resposta fica muito longa. Não, pelo contrário, é fundamental a sua resposta, porque eu tenho certeza absoluta que quando o presidente Jair Bolsonaro convidou o senhor para ser ministro de Ciência e Tecnologia, primeiro o senhor ficou honrado com o convite do presidente da República, em servir o seu país. Mas pensando no fundo assim, vamos admitir, em termos de povão, né? Vamos assim, para que precisa do ministro de Ciência e Tecnologia? Qual a necessidade do ministro de Ciência e Tecnologia? Aí eu vou chamar a atenção para uma conversa que eu tive com a Márcia há pouco tempo aqui, agora de manhã aqui no Palácio. Ela disse assim, a Márcia Letícia, que aliás foi contaminada também pelo vírus da Letícia. Assim, você viu um vídeo do Bill Gates, não sei quantos anos atrás, em que o Bill Gates falou que a humanidade tinha que se preparar para uma pandemia de um vírus e tal. Eu falei, olha, o vídeo eu não vi, mas sei disso. Mas sei que o Stephen Hawking já chamava atenção, que era mais fácil a humanidade sofrer problemas seríssimos com um vírus tipo esse que nós estamos enfrentando, como também ouvi outras pessoas comentarem sobre essa possibilidade, né? Os caras estão falando em bomba atômica e a gente esquece de um vírus que pode surgir do nada. Então, não é que o Brasil não estava preparado para enfrentar o vírus. O pior é que o mundo não estava preparado para enfrentar o vírus. Porque se fosse um país emergente ou um país que fosse acometido pelo vírus, os outros ajudariam esse país e o vírus estaria eliminado. Agora, quem achava que tinha sistema para defender-se de qualquer pandemia, provou-se que não tem. Alemanha, Itália, França, Espanha,
China, Coreia do Sul, Estados Unidos, ninguém tinha. O mundo estava simplesmente despreparado por uma coisa que as pessoas estavam prevendo que ia acontecer. Aquele cara da hidroxicloroquina, o Didier, o professor, ele apresentou um programa para o Ministério francês, o senhor deve saber disso, há coisa de uns 5, 6 anos atrás, que ele previa, porque ele é um grande cientista da área de virologia, tá? Esse cara que luta pela azitromicina com a hidroxicloroquina. Ele apresentou um programa dizendo exatamente o que ia acontecer, que ele é um grande virologista, foi o primeiro cara a estudar os vírus grandes, os chamados vírus grandes. Uhum. E eles engavetaram, como todo bom político, eles engavetaram esse projeto do Didier, achando que era uma loucura, porque ele previa exatamente o que ia acontecer, que a humanidade ia enfrentar um vírus parecido com esse e que, se não tomasse cuidado, ia ser dizimada. Então, o mundo estava despreparado. Agora, ouvindo o senhor falar, com todas as providências que estão sendo tomadas em nível de Brasil, isso está sendo tomado do mundo inteiro. Então, de toda a tragédia, a gente pode tirar alguma coisa boa. A história provou que toda a tragédia que nós enfrentamos, seja ela natural, né, peste bubônica e daí por diante, gripe espanhola e tal, grandes guerras mundiais, né, as 2 grandes guerras mundiais que levaram vidas pra caramba. As pandemias, então, quase dizimaram boa parte da humanidade, né? A peste bubônica dizimou boa parte da humanidade, que se resumia ao que se conhecia, o mundo que se conhecia, que era a Europa. Mas sempre nós saímos diferente dessa situação. E hoje, com ciência e tecnologia, desde as coisas mais simples do mundo, com mecanismos de cremes para a mão, de higienização, até para a narina ou coisa parecida, nós vamos ter um mundo melhor depois que a gente conseguir dominar essa pandemia. Não há dúvida nenhuma. E a ciência e a tecnologia vão ser fundamentais para isso, que nós estamos desenvolvendo mecanismos para evitar ou que doenças antigas voltem, por falta até de higiene, né? E que doenças novas sejam combatidas, porque o sistema vai estar preparado. O maior país do mundo não tem um sistema público de saúde, o que é um absurdo. Uhum. Os Estados Unidos, onde mais ontem quase 4 mil casos de pessoas mortas, mais de 115 mil pessoas hospitalizadas, e se não fosse o governo bancar, num país que não tem sistema público, e quase 250 mil contaminados só ontem nos Estados Unidos. Então o mundo não estava preparado nem cientificamente, nem tecnologicamente para enfrentar isso. O Brasil e o mundo, a partir de agora, aprenderam que tem que conviver com um sistema para se defender dessas pandemias, que o senhor disse muito bem, não vai parar por aí. A gente está enfrentando essa pandemia, não vai parar por aí. Mas o não vai parar por aí não é apocalíptico. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Pelo contrário, quando chegar a próxima pandemia, a gente já vai estar muito mais preparado para se defender dela. É mais ou menos isso, então, ministro? É isso, é exatamente isso aí. Olha, aqui tem alguns pontos muito importantes no que você falou, né? Primeiro é isso aí, vão acontecer outras pandemias. O número estimado, né, segundo um virologista que conversou comigo, um dos nossos cientistas, que eu tenho muito orgulho dos nossos pesquisadores e cientistas, são reconhecidos a nível internacional, e muito bem. Ele me disse o seguinte, ele falou, ministro, quantos vírus o senhor acha que tem estimados, assim, tipos diferentes de vírus no planeta? Eu falei, pô, sei lá, 10 mil. Ele, não, 10 elevado a 31, ou seja, 1 e 31 zeros. Então, dá para ter uma ideia, ou seja, a probabilidade de se ter outra pandemia, né, é muito alta, 100%. Então, a gente tem que estar preparado. E é uma questão de, em ciência e tecnologia, né, assim como em estratégia militar, a gente sempre trabalha com previsão. Então, nós temos um cenário e a gente se prepara para o cenário, né, e cria todo o sistema para se proteger daquilo. É o que eu estou fazendo aqui na parte de tecnologia e ciência. E um ponto importante a lembrar do funcionamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é que ele não é um ministério
finalístico, como a gente fala. Nós fazemos, por exemplo, política de saúde. Quem faz política de saúde é o Ministério da Saúde. Mas nós fazemos o desenvolvimento todo do conhecimento, as soluções, né? Tem um problema, nós trabalhamos na solução daquilo lá, até chegar num protótipo, num remédio, num equipamento, e a gente entrega, então, para o Ministério, a gente passa o bastão para o Ministério finalístico, seja o Ministério da Saúde, nesse caso, pode ser o Ministério da Agricultura, pode ser a tecnologia, está em todo lugar e vai estar cada vez mais. Então, daí a importância de um ministério como esse, em que nós temos os sistemas, eu preparei toda uma estrutura do Ministério, para ser capaz de transformar conhecimento em novos produtos, novos serviços, novas empresas, e muita coisa boa surgindo aí também na recuperação. É importante ver que o mundo do futuro, ele é ligado ao conhecimento, ele é ligado à tecnologia cada vez mais, e as empresas, vamos dizer assim, todo o sistema produtivo vai ser cada vez mais dependente da tecnologia e trabalhar com tecnologia para prover à população aí melhor qualidade de vida, etc. Com isso, as inovações, né, e toda a nossa parte de tecnologia e inovações passa a ter um sentido gigantesco. Então, eu tenho aí uma série de projetos, de programas que operam na criação de startups, no incentivo, né, dessas novas empresas, na criação de empregos. Então, é um ministério que realmente trabalha em várias frentes e eu tenho muito orgulho da minha equipe. Isso é importante falar, né, que eu estou aqui falando pela equipe, mas atrás de mim eu tenho lá os meus secretários, né, tem o Marcelo Moraes, o doutor Marcelo Moraes, que trabalha aí, é um médico, que ele é responsável por toda a área de pesquisa. Eu tenho a Cristiane, que faz toda a articulação, né, do Ministério. Eu tenho lá o Paulo Alvim, que é responsável, né, por toda essa parte de inovação, em transformar o conhecimento, né, em inovações, produtos, riquezas. Tem o Marcelo Meirelles, que também faz a parte de fundos e projetos. Então, toda essa equipe trabalhando engrenada com as equipes todas do Ministério e as organizações vinculadas, né, nós temos 27 organizações vinculadas, que vão de centros de pesquisa até organizações como o CNPq, a FINEP, que são essenciais para o sistema como um todo. Tudo isso colocado em conjunto, engrenado, bem engrenado, a gente consegue ajudar em muito o país. E é isso que eu fico muito feliz em estar à frente desse ministério. Ministro, para encerrar, mas só o fato, é uma coisa gozada isso, né? Só o fato da gente ter mais atenção com higiene das mãos, né? Só o fato da gente ter mais atenção com distanciamento e o fato da gente ter mais atenção com que os orientais usam, há muito tempo atrás, quando a gente viu o japonês usando máscara, a gente falou, o que esse cara está fazendo com máscara? Ele estava evitando que a gripe que ele tinha passasse para outra pessoa. Ele não estava evitando que ele fosse contaminado, não, ele já acordava, estou com gripe, para não passar para alguém, vou usar máscara. Só por esses três fatores, porque a maioria das pandemias, doenças e contaminações que a gente já experimentou foi por falta de higiene e conhecimento. Só isso já nos leva a um salto enorme para a humanidade. Se, além disso, a gente é obrigado a desenvolver produtos que facilitem limpeza, que higienizem o ambiente que você está, né? Só isso, o que os países emergentes, principalmente países de quinto mundo, né, que nós temos, né, e o Brasil não está muito longe disso, só isso já vai ajudar a humanidade pra caramba, com mais esses produtos todos e remédios envolvidos. E uma coisa que passou desapercebida na nossa conversa, inclusive por mim, que estava pensando uma outra coisa importante que o senhor tinha falado, é sobre o desenvolvimento de uma vacina nacional, das vacinas nacionais. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente está falando de vacina do mundo inteiro e até agora eu não tinha ouvido falar de desenvolvimento de vacina nacional. Até agora é a primeira vez que eu ouvi falar disso. Se foi falado, não foi repercutido. E é importante que a gente fica procurando vacina no mundo inteiro e a gente esquece que o Brasil foi escolhido para fazer teste de todas as vacinas. Primeiro, porque aqui teve o maior número de casos depois dos Estados Unidos. Segundo, porque a quantidade de pessoas contaminadas foi muito grande, além dos casos de morte.
mas principalmente pela base científica de desenvolvimento de vacinas, cientistas que nós temos, que são brilhantes, e pela capacidade que nós temos de vacinação em massa, que muitos países nem precisam porque não têm as doenças que nós temos. Então, essa vacina nacional que o senhor disse, ou essas vacinas, são importantes porque são desenvolvidas aqui dentro do Brasil e a gente nem está falando delas. Exatamente, exatamente. Isso é um ponto importante a ser ressaltado, que esse investimento em 15 protocolos de vacinas, primeiro, que nos dá o conhecimento atual no desenvolvimento dessas vacinas com as melhores tecnologias, com a ciência mais moderna, vamos dizer assim, e em tempo recorde. Que é importante também que vacina é algo que demorava muito tempo a ser produzido, a ser desenvolvido. Esse é o primeiro ponto de conhecimento, que é função do Ministério. Segundo, termos uma vacina nacional, que nós temos o controle, a produção dessa vacina, a gente consegue, numa variação do vírus, né? Lembrando que esse vírus ele pode ter mutações, então, com essas variações do vírus, a gente consegue imediatamente ajustar esses 3 tipos de vacina que eu falei. Uma delas é uma vacina com aplicação nasal, né, de spray nasal. A outra é uma vacina dupla, influenza, Covid, está sendo desenvolvida também. E a outra é uma vacina que usa um carreador, né, de nanotecnologia dentro do sistema linfático, que também tem um potencial enorme de ter muito sucesso. Além disso, né, eu queria ressaltar algumas coisas importantes que estão acontecendo, né, hoje, né, nessa semana, né, que vão ampliar essas nossas capacidades. Primeiro, que ontem foi aprovado no Congresso, na Câmara Nacional, né, e já tinha passado no Senado, o descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso vai nos dar a possibilidade de investir cada vez mais na infraestrutura de pesquisa do país, no desenvolvimento de inovações, novas empresas e etc. Então, eu queria aproveitar também para agradecer a todos os parlamentares, agradecer à comunidade científica inteirinha, todas as organizações da comunidade científica que trabalharam conosco, né, e o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, que também, né, apoiaram essa iniciativa. E nós temos, só para você saber aqui de primeira mão, que isso aconteceu ontem à noite, né, e também de primeira mão, né, no dia 22 chega a aeronave em São José dos Campos para levar o Amazônia 1, um satélite de construção nacional, né, para a Índia, onde ele vai ser lançado no dia 22 de fevereiro e vai compor a nossa constelação de satélites aqui. É um satélite nacional, né, desenvolvido todo no Brasil. Agora nós estamos já trabalhando em outros tipos de satélites, inclusive uma constelação de nanosatélites com a Universidade Federal de Santa Catarina, outras universidades. Eu quero trazer as universidades para dentro do mundo, né, do espaço. E nós assinamos com a NASA também a participação do Brasil. Para mim, com a NASA fica fácil, né, de ter esse contato, mas é importante. Assinamos essa participação do Brasil com o programa Artemis, que é Lua, Marte e outras coisas. São 10 países participando agora, além de empresas privadas, e nós vamos colocar lá um rover brasileiro da Lua também, e bastante coisa interessante chegando aí pela frente na área de espaço também. Para encerrar, ministro, primeiro que eu queria saber qual a função desse novo satélite, se pode ser falado ou não, porque pode ser função estratégica que não, às vezes não pode ser comentada. Mas eu achei interessante esse negócio de nanosatélite, que quando a gente fala de satélite, a gente pensa do lixo espacial que tem em cima. Antigamente os satélites eram enormes e tal. O nanosatélite, eu tenho a impressão que é uma coisa bem pequenininha, invisível. Até como é que funciona um nanosatélite? Eu não consigo imaginar o que é isso. Mas é interessante perguntar. E é mais fácil, eu não vou perder a oportunidade de falar essa bobagem antes de encerrar a entrevista, mas eu gostaria que o senhor explicasse a função desse novo satélite, inclusive talvez até para, sei lá, acompanhar o que acontece em termos de ambiente no Brasil, de meio ambiente no Brasil. Não sei qual vai ser a função desse novo satélite. Eu achei muito interessante o que é um nanosatélite, né? Que é uma coisa invisível. Quando você fala em nano, é um negócio muito pequenininho. Isso, vamos lá. Tipo assim, normalmente a imagem que a gente tem de um satélite são aqueles satélites muito grandes, às vezes 5, 6 toneladas, né, que ficam geoestacionários, ou seja, ficam a 37 mil quilômetros da Terra, aproximadamente, olhando sempre na mesma direção no solo da Terra. Então é um satélite que acompanha, vamos dizer, a rotação da Terra. Os satélites para o futuro, agora, a tendência são satélites menores, abaixo de 500 quilos,
que conseguem trabalhar em órbita baixa e já tem sistemas para fazer a deorbitagem no lugar correto e assim por diante, né, e que tem funções as mais diversas, desde observação do solo com câmeras normais no espectro visual e mudando esse espectro, né, às vezes para infravermelho, outras áreas, né, e também satélites radar, né. Esse satélite, o Amazônia 1, é um satélite ainda no campo visual, mas ele tem uma variação de espectro que ele consegue, inclusive, detectar, por exemplo, pragas na agricultura. Então, ele consegue detectar várias coisas interessantes para nos indicar, além daquele trabalho normal de desmatamento e etc., observação dos vários biomas do Brasil, mas também essa questão, né, de pragas em agricultura. É um satélite, eu reforço, né, que tem sido desenvolvido já há 10 anos pelo INPE, ele usa uma plataforma, chamada plataforma multimissão, e essa plataforma ela pode ser utilizada para vários tipos de satélites. Então, a gente já está planejando o próximo satélite, que provavelmente vai ser um satélite de abertura, radar de abertura sintética, para a gente ganhar também esse nível de tecnologia. Além disso, os nanosatélites, como falou, são satélites muito pequenininhos, que podem ser lançados em constelação, e eles têm um tempo de vida relativamente curto no espaço, mas eles conseguem trabalhar em ações específicas. Esses, por exemplo, de Santa Catarina, eles vão observar o território nacional e outros países também, mas a função principal é nos dar mais informações que possa melhorar a previsão de eventos climáticos de grande proporção em Santa Catarina. Assim como esse, nós estamos planejando já nanosatélites para agricultura, para meio ambiente, assim todo. Então é muita legal. coisa, é um desenvolvimento legal, que isso aí junta todo o nosso programa espacial. Lembrando, a gente está com Alcântara lá sendo desenvolvida, foguetes nacionais também. Então, nosso programa espacial literalmente está decolando. E um detalhe que eu falei sobre o Artemis, que a gente está fazendo com a NASA, esse programa vai retornar seres humanos para a Lua em 2024. E a curiosidade é que o primeiro astronauta previsto a chegar à Lua, por definição já da própria NASA com os outros países, é que deve ser uma mulher, o primeiro astronauta a voltar à Lua em 2024, depois lá de 1972, né, quando nós tivemos o último astronauta lá, o Gene Cernan. E isso é interessante trazer as mulheres. Eu estou tentando aqui no Brasil promover isso, meninas na ciência. Nós lançamos essa semana um programa de mulheres empreendedoras, né? São mulheres são gerentes ou donas de empresas de tecnologia, então são prêmios, mentorias. A gente quer ver mais mulheres envolvidas na tecnologia, e isso é muito bacana, né? Que são mulheres inovadoras, né? Esse programa é no Brasil inteiro, em todas as regiões do país. E, aliás, também foi, quando a gente fez o lançamento, a nossa bancada feminina da Câmara dos Deputados estava lá presente, né, e elas também nos ajudaram muito aí na aprovação do FNDCT. Ou seja, nós precisamos da ajuda das mulheres em tudo, né, e é muito importante isso. Não, sempre. E fundamental voltar a primeira mulher à Lua. Ministro, um abraço grande, dê um abraço do nosso querido Andreoli, com quem eu trabalhei durante muito tempo aí na Rede Globo de televisão. Abraço muito grande ao senhor. Eu diria que o senhor falou que o nosso projeto está decolando, eu não podia deixar de falar essa bobagem aqui, porque com o senhor fica mais fácil a gente conversar com a NASA, porque a gente tem mais espaço. Eu não ia deixar de falar essa bobagem de jeito nenhum. Tá certo. Abraço grande e um Feliz Natal ao senhor e um ano novo legal. Tá aí o Andreoli, né? Grande tá bonitão. Aqui, apelido dele era Bonitão, continua sendo aí, ó, Bonitão. Nosso tá grande aqui, Luiz Andreoli foi repórter comigo, com o Cabrini, com o Tomé, com o Gilson lá na Rede Globo de televisão, com o Osmar Santos apresentando o Globo Esporte. Beijo grande. Tchau para vocês. Gente, olha, grande abraço aí. Só última coisa, pedir para o pessoal saber mais informações sobre o MCTI, entrar lá no site do Ministério, né? mcti.gov.br, tem muita informação interessante. Legal, beijo grande. Tchau, Luizinho. Obrigado. Tchau. O pai do Andreoli, o nosso grande Luiz Andreoli. Bom, nós vamos